Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 18. Salmo 115. Assim nos diz a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie na exposição do texto e também na compreensão, que nós entendamos a Tua palavra e sejamos edificados por meio dela, que nós entendamos e pratiquemos a Tua palavra em nosso viver. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, versículo 2. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Esta era uma pergunta muito comum que os inimigos de Israel faziam aos israelitas, principalmente nos momentos de dificuldade do povo. Principalmente nos períodos em que aparentemente Deus havia abandonado o povo. Por exemplo, quando Israel estava exilado, na Babilônia, por exemplo. Por que eu falo por exemplo? Porque esse salmo nós não sabemos a ocasião em que ele foi escrito, mas sabemos que era uma situação difícil para o povo. E os inimigos de Israel faziam esta pergunta quando olhavam para o povo e aparentemente Deus havia abandonado ele. Por exemplo, o povo havia sido derrotado em batalhas e havia sido levado cativo, escravo, para outro país. E essas nações que tinham diversos ídolos, diversos deuses falsos, obviamente, olhavam para o povo de Israel e faziam esta pergunta: onde está o Deus deles? E da mesma maneira, hoje, ímpios fazem essas perguntas para nós, crentes, principalmente quando nós estamos passando por dificuldades. E não só ímpios, às vezes o nosso próprio coração faz essa pergunta: onde está o meu Deus? Em momentos de dificuldade, em momentos de luto, em momentos de doença, em momentos em que nós estamos sendo afligidos, nós podemos perguntar: onde está o nosso Deus? Ou outras pessoas que sabem que nós somos crentes podem perguntar, às vezes diretamente, ou podem pensar: onde está o Deus dessa pessoa que permite que ele passe por esse tipo de dificuldade? Nós vamos ver que o salmista, ao escrever o Salmo 115, a temática envolve a resposta a esta pergunta. Perguntaram: onde está o Deus deles, de Israel? E Israel vai responder: onde está o Deus deles? Que é a mesma resposta nossa hoje.
onde está o nosso Deus. E o salmista, meus irmãos, ele vai utilizar aqui, na sua resposta, primeiro falando onde está Deus geograficamente, por assim dizer. E depois ele vai falar de algumas características de Deus e alguns atributos de Deus. E depois nós vamos ver que há consequências dessas respostas. Há consequências de se conhecer os atributos e algumas características de Deus. É isso que nós vamos ver esta noite. Então acompanhe, por favor, versículo 2. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No versículo 3 ele já responde: no céu está o nosso Deus. Meus irmãos, nosso Deus está no céu. O que isso significa? O salmista está falando isso para uma nação, provavelmente, no contexto que nós estamos lendo, a nação da Babilônia, mas poderia ter sido para qualquer uma, poderia ter sido para a egípcia, para os assírios, etc., pois todos tinham ídolos e deuses. Ele está respondendo a eles que o nosso Deus está no céu, diferente dos deuses daquelas nações, pois eles tinham muitos deuses, ídolos regionais, deuses de determinada cidade, deuses do pântano, deuses da caverna, que ficavam limitados geograficamente àquela geografia específica. Aqui ele fala que Deus está no céu, ele está mostrando que Deus está acima de todos aqueles deuses daqueles povos, mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas, e não como Deus deles. Um Deus que às vezes vivia em templos que eles mesmos construíam. Deuses pessoais, deuses, por exemplo, de casadas, de solteiras, de crianças, de adultos, de idosos, de velhos, de heróis, de combatentes. Deus de Israel não é assim. Deus está no céu. Ele é superior a todos esses outros deuses que ele mostra aqui. No caso, ídolos. E ele continua trazendo uma característica desse Deus que está no céu. Verso 3. E tudo faz como lhe agrada. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos passando por determinadas situações nas nossas vidas que nós não sabemos o motivo daquilo. Claro que no fim de tudo, o motivo é sempre o pecado que entrou no mundo. Mas especificamente nós não temos o motivo daquela situação. Está aí Jó para nos mostrar isso. Que era considerado justo, mas sofreu. E muito. Então, às vezes, nós estamos passando por situações que nós não temos como apontar causa e efeito para aquilo. E aqui, quando o salmista diz que Deus faz tudo como lhe agrada, ele está falando que Deus ele é soberano. Ele faz tudo como ele bem entender. Não é um Deus que fica preso a caprichos humanos. Não é um Deus que fica amarrado aos nossos desejos. Não é um Deus que você pode negociar com Ele, por exemplo, a dar o dízimo. Eu vou dar 10, Deus é obrigado a me dar 20. Não é assim que funciona. Então Deus faz tudo como lhe agrada, e esta é uma notícia maravilhosa. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus não é o nosso desejo. O nosso desejo, ele é maculado pelo pecado, o de Deus não. Deus tem um desejo puro, santo, perfeito. Então o desejo de Deus, ele é infinitamente maior, melhor do que o nosso. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive desejos e pedi coisas para Deus que se Ele tivesse me dado, era algo ruim, que eu só reparei depois, lá na frente, olhando para trás. Olha, eu pedi tal coisa que se Deus me desse, não seria uma coisa boa. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então Deus tem um desejo santo e justo. O desejo de Deus, ele é sempre o melhor. É sempre o melhor a se esperar. O nosso desejo, não. Então, às vezes o povo aqui estava sofrendo com o exílio, e
E o povo perguntava: que Deus é esse? E eles respondiam: meu Deus está no céu e Ele faz tudo como lhe agrada, Ele é soberano e Ele merece toda a honra e toda a glória, mesmo que eu não saiba explicar o motivo pelo qual estamos aqui. E é claro que esse Deus é o mesmo Deus nosso de hoje. Então, depois que o salmista ele traz essa característica, ele mostra que Deus está no céu, ele mostra que Deus faz tudo como lhe agrada, ele começa a fazer uma comparação entre Deus e os ídolos daqueles povos. E ele vai começar, a partir do verso 4, a dizer o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Ou seja, eles montavam, eles construíram, eles criavam deuses e adoravam aqueles ídolos. E ele começa a dizer, a partir do verso 5, o Deus deles, esses ídolos que eles criaram, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Ou seja, aqueles ídolos que eles estavam construindo eram ídolos inúteis. Quando ele está falando que aqueles ídolos têm essa característica, é claro que ele está falando o oposto do Deus de Israel. Se o Deus deles tem olhos e não vê, o nosso tem olhos e vê. Se o deles tem ouvido e não ouvem, o nosso Deus ouve. Se tem boca e não falam os ídolos deles, o nosso tem boca e fala. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus ativo. É um Deus pessoal. É um Deus que fala conosco por meio da sua palavra. É um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que nos vê. É um Deus que nos conhece. É um Deus que está conosco, não importa a desgraça que estamos passando na vida. E Deus está conosco e nos moldando, nos aperfeiçoando, nos santificando. Esse é o nosso Deus, diferente dos ídolos deles. E trazendo isso para os nossos dias, meus irmãos, nós vivemos num país que não é tão comum, embora nós... Aliás, eu acho que eu vou até mudar essa frase. É comum sim. Tem muita gente adorando imagem por aí. Mas outros países, e principalmente esses países mais antigos, eles tinham deuses espalhados por todos os lugares. Países hoje, lá no Oriente, é muito comum você ter na rua diversos ídolos dos lares, um monte de imagem espalhada pela cidade. Mas nós também temos outros tipos de ídolos, inclusive nós crentes. Ué, mas eu não tenho imagem na minha casa, eu não adoro uma imagem. Mas ídolo, meu irmão, é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Se você está adorando alguma coisa que não é o Deus de Israel, o nosso Deus, isso é um ídolo para você. Ou seja, um ídolo pode ser dinheiro, um ídolo pode ser fama, um ídolo pode ser poder, um ídolo pode ser o seu corpo, um ídolo pode ser seu emprego, um ídolo pode ser seu carro, um ídolo pode ser sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós. Tudo pode se tornar um ídolo. João Calvino, o grande reformador e teólogo do século XVI, ele dizia acertadamente que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos a todo momento criando ídolos, substituindo o lugar que é devido a Deus por outras coisas. E às vezes é até fácil você descobrir qual é o seu ídolo. Faça uma reflexão e veja aquilo que você mais pensa e mais fala. Pode ser que aquilo é o seu ídolo. Por exemplo, vivemos num mundo de glamourização. As pessoas estão nas redes sociais e muitas pessoas querem ser bonitões ou bonitonas. E acaba cultuando o corpo. Então o corpo se torna o ídolo daquela pessoa. E ela, o que acontece com uma pessoa dessa? Ela só fala disso e ela só pensa nisso. Esse exemplo vocês podem levar para outras coisas também, outras áreas. Mas só para facilitar o entendimento.
e a pessoa ela atrofia todas as outras coisas. Ela atrofia tudo o resto que envolve a vida dela, e a vida dela se reduz ao corpo. O que eu tenho que me alimentar para ficar mais bonito? O que eu tenho que fazer de exercício para ficar mais bonito? Só pensa, só fala e só age daquela maneira reducionista. E olha que interessante. O verso 8, ele traz uma sentença e ele traz também uma constatação. Observe o verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ou seja, aqui ele citou os ídolos que são inúteis, certo? Os ídolos inúteis, que têm olhos e não veem, não ouvem, não falam, não andam, são inúteis. E no verso 8 ele diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Meus irmãos, a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. Aquilo que é o objeto da nossa adoração é o que vai fazer com que nós nos tornemos semelhantes àquilo. Até na Bíblia nós vemos isso. A partir do momento da nossa conversão, o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Começa-se o processo de santificação, que a grosso modo é o Espírito Santo nos auxiliando, matando o pecado que habita em nós, fazendo com que nós, a cada dia, fiquemos mais semelhantes a quem? A Cristo. Então o processo de santificação é Deus nos tornando semelhante a Cristo. Se o objeto da minha adoração é um ídolo, eu vou não me parecer com Cristo, eu vou me parecer com aquele determinado ídolo. Aquilo que nós adoramos faz com que nós sejamos semelhantes a Ele. Por isso o verso 8 vai dizer: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Em contrapartida, o que o salmista está dizendo? Que eles se tornem igual aos ídolos deles, inúteis, mas nós não. Nós confiamos no Deus verdadeiro. E aí o salmista vai trazer mais algumas características e mais alguns atributos desse Deus que nós cremos. Observem, verso 1. Características e atributos do nosso Deus. Verso 1, ele é misericordioso e fiel. Verso 3, ele é autossuficiente, faz o que quer. Versos 5 a 7, ele é um Deus ativo. Versos 9 a 11, ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Aqui, amparo é ajudador. É até mais fácil a interpretação dessa maneira. Então, Deus é aquele que nos ajuda. É uma característica de Deus. Ele é amparo e ele é escudo. Verso 12, ele não se esquece do seu povo. Verso 12 a 14, ele abençoa seu povo. Verso 15, ele é o Deus criador. Ele vai dizer, criou a terra e os céus. Verso 16, é um Deus bondoso, é um Deus soberano. É claro que aqui não abarca todos os atributos de Deus, que são infinitos, mas temos alguns atributos de Deus e algumas características de Deus. E aí o salmista vai dizer isso, e ao saber disso, temos uma reação a ser tomada. Depois que nós temos fé nisso, a reação é que nós confiamos nesse Deus, pois Ele é isto tudo e mais, e muito mais. Confiamos, tememos e adoramos. Essa será a consequência que eu falei no início da mensagem. A consequência de nós sabermos quem é o nosso Deus vai resultar em confiança nele, em temor a Ele, em adoração, em glória, em louvor a Ele.
Acompanhem, por favor, versos 9 e 10. Aqui é o salmista respondendo, depois de comparar os ídolos com o Deus verdadeiro, dizendo que aqueles que adoram os ídolos vão se tornar igual a eles. Verso 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Só para que o entendimento fique mais claro, meus irmãos, aqui, como o contexto pode ser pós-exílio babilônico do povo de Israel, que foi no ano 538 a.C., aqui ele diz, Israel confia no Senhor, ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel confia no Senhor. Quando ele fala a casa de Arão, ele está falando dos sacerdotes. Casa de Arão confia no Senhor. E por fim ele fala, os que temem o Senhor confiam no Senhor. Ou seja, não só o povo na época escolhido de Deus, o povo de Israel, mas também todos os povos que creem em Deus, como sendo o único Deus, Salvador. Todos esses confiam no Senhor. Aqui é importante a gente pontuar a questão daqueles que o temem. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Meus irmãos, temor a Deus é um respeito majestoso a Deus. Nós vemos hoje muita irreverência ao tratar Deus, e não deve ser feito desta maneira. Nosso Deus é soberano, deve haver uma reverência majestosa ao nosso Deus. A título de exemplo, vejam o que aconteceu quando o profeta encontrou a glória de Deus. Isaías, capítulo 6, verso 1 e 5. Olha o que aconteceu com o profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Aí ele vai descrever a visão. No versículo 5 ele vai dizer, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa foi a reação de Isaías, ao ter uma visão da glória de Deus. Aí você vai me dizer, não, mas isso é porque era no Antigo Testamento. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, 12 e 17, e aí já é o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele tem a visão de Cristo, ele vai dizer o seguinte, Apocalipse 1, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Só até aí já basta para ver a reação dele ao se deparar com Jesus ressurreto. Então, aquele que teme o Senhor, reverência majestosa ao nosso Deus. Aquele que teme o Senhor, é o que nós estamos lendo, é aquele que vai confiar no Senhor. É o que nós lemos aí do versículo 9 até o versículo 11. Versículo 11 a 13. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aqui nós temos mais uma característica do nosso Deus, meus irmãos. Ele é um Deus que nos abençoa. Às vezes a gente vive e esquece das bênçãos de Deus. Só o fato de nós estarmos aqui, Deus está nos abençoando. Estamos vivos, respirando. Se Ele corta o seu ar, você cai na hora. Estamos vestidos, estamos reunidos, o povo de Deus, para prestar culto a Deus, quando em vários lugares do mundo não é possível o povo de Deus se reunir para adorá-lo, sob risco de ser morto, de ser preso, de ser espancado. Então as bênçãos de Deus são imensas, e aqui diz que Ele é um Deus que abençoa, Ele abençoa o seu povo,
e nós somos o povo de Deus. Deus nos abençoa, a sua palavra diz. Deus é um Deus abençoador. Deus nos abençoa. E por fim, nós vemos que, depois de saber de todas essas coisas, nós não temos outra reação a não ser adorar a Deus. Nós não temos outra reação a não ser nos humilharmos, tirar de nós toda a idolatria, nem que seja a adoração a nós mesmos, o egocentrismo muito comum em nossos dias. Por isso que no verso 1, ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Versos 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. A adoração a Deus vai continuar mesmo depois da nossa morte. Nós morreremos, mas a adoração continuará. No novo céu, na nova terra, a adoração vai continuar. A adoração é a essência, é aquilo que resume o que nós faremos, que é adorar a Deus. O objetivo, o fim do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então aqui nós discorremos sobre esse salmo, meus irmãos. E a conclusão que nós chegamos é que, em meio às dificuldades, quando nós ouvirmos: onde está o teu Deus? Saiba que o teu Deus está no céu. Teu Deus é atuante. Teu Deus faz o que Ele quer, e a sua vontade é santa, justa e perfeita. O teu Deus te protege. O teu Deus está com você. O teu Deus te abençoa. O teu Deus não se esquece de você. O teu Deus, o nosso Deus, está presente em todos os momentos da nossa vida. Que nós firmemos, meus irmãos, a confiança em nosso Deus. Larguemos os ídolos dos nossos dias. Busquemos dedicar todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa adoração ao único que é digno de receber a honra e a adoração, que é o nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória.